Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já no gabinete. Eu, Tabata Alves, editora de política do Leia Já, recebo hoje aqui no gabinete o vereador do Recife, ele que é líder do PSB na Câmara e foi reconduzido para um novo mandato. Muito obrigada, vereador, pela sua presença, pela sua participação e a disponibilidade de discutir a cidade, né, o mandato. Até porque, Tabata, primeiramente agradecer a você esse convite, a todos vocês que fazem o Leia Já, porque aqui é o lugar que se debate política, né? As pessoas às vezes têm essa questão, né, de medo na sociedade, né? Acha que política é uma coisa de sete cabeças, né? Um bicho de sete cabeças, mas a gente é tão necessário, né, vereador? O senhor sabe bastante. Sempre. Política se faz na igreja, na escola, na família, no trabalho. E a gente faz política em todo lugar. Todos os cantos. Então, discutir política, aqui é o local com você. Obrigado pelo convite. Obrigada também. O senhor retorna, né, para um novo mandato. Está empolgado? Vai ser um ano de entregas, que muita gente tem falado dessas tais entregas. Eu estou tentando descobrir, né? Sei que são entregas de projetos, de coisas que já estavam em andamento da legislatura e também do mandato do prefeito João Campos, mas tem sido uma tônica geral, não só do prefeito João Campos, mas de prefeitos de outros municípios e também da governadora Raquel Lira. É 25, 26 está na porta. Essas entregas têm relação com 26? Olha, Tabata, primeiramente a gente tem que entender que quem está do outro lado, né, o cidadão, o pagador de impostos, ele quer entrega. E cada vez mais o debate político está fugindo muito da polarização, da esquerda e da direita, de um lado A e do lado B. Quem está no fim, na ponta, que o político como eu, como o João, como qualquer outro, tem que fazer é entregar. Entregar para quem mais precisa, principalmente e especialmente. Então esse ano 2025 foi muito marcado, está sendo muito marcado por essa tônica. Política são ciclos. E o ciclo agora é atender quem mais precisa, principalmente com entregas. Sai muito do discurso para chegar na prática. E para chegar na prática tem que entregar. Então assim, eu estou muito empolgado, iniciando nosso terceiro mandato. Muitas coisas realizadas, mas muito para fazer ainda. Eu estou muito empolgado com a nova legislatura, a gente tem feito grandes debates já no início, e a gente espera que quem ganha com esse debate é o povo da cidade do Recife, que acompanha nosso mandato, que acompanha o mandato de outros vereadores, vai enxergar isso a curto prazo. Esse ano 2025 vai ser marcado por grandes debates nacionais, municipais e estaduais. A gente espera sempre pautando o debate democrático, o debate republicano, mas quem ganha sempre é o povo, o lado do povo. O vereador Rinaldo Júnior, senhor, tem um grande desafio agora, né? Uma nova legislatura, continua aí como líder, né? Isso. Mas tem uma nova leva de vereadores chegando. E tem vereadores que, vamos dizer, fazem barulho, né? Eles já passaram por aqui pelo gabinete e dizem que estão dispostos a mesmo fazer uma oposição mais incisiva, né? Acreditando eles, dizendo eles que antes o prefeito estava mais confortável sem ter uma oposição tão enfática, né? E eles trabalham muito com as redes sociais, coisa que o prefeito também faz muito bem. Justo, se comunica, né? Isso. E como é que o PSB, como é que o senhor, enquanto líder na casa, pretende dialogar com esses novos vereadores? Olha, Tabata, o debate ele é permanente. O diálogo é permanente. No campo republicano democrático, a gente não vai cansar até o fim de um bom debate. O que a gente tem que entender é o seguinte: Recife está passando por uma grande transformação na cidade. Basta você andar nas ruas, basta ver a aprovação do prefeito João Campos. 78%, né? Exatamente, aprovado nas urnas de forma democrática. Como também essa nova bancada da base da oposição foi eleita e merece sim respeito e vai ter meu respeito como líder da oposição. Mas é necessário a gente entender algo. A oposição, ela tem que agir, que fortalece o debate, fortalece a Câmara dos Vereadores. Ser também comentarista de problema é muito ruim, ser apenas comentarista de problema. Porque a oposição, ela vem chafurda muito no campo que ela acredita, faz uma rede social, tem mais engajamento na rede social, mas se não fizer aquilo que o povo quer, como a gente falou no início, a entrega de fato, não vai para lugar nenhum. Nossa bancada tem 15 vereadores. A bancada do governo tem 29 vereadores, se eu não me engano. 26, né? A gente consegue, eu acho que é isso mesmo, 27.
27, se mais exato. A gente não consegue entender a cabeça de todo mundo. Porém, a gente tem algo em comum entre essa bancada. Que o prefeito está sendo bem avaliado por conta de tudo que tem feito nos últimos 4 anos. Você tem uma ideia, Tabata? No último ano, a Prefeitura da cidade do Recife investiu mais de 500 milhões de reais só de obra de infraestrutura dos morros. Nunca houve investimento como esse. Foram 139 obras estruturadoras somente no ano passado. Somente no ano passado, quase 4 mil obras do programa Parceria. O programa Parceria que foi premiado pela ONU, que toca nas pessoas. Imagine você aquela barreirinha da sua casa, você não tem condição de fazer de jeito nenhum. A Prefeitura chega lá e lhe dá o apoio técnico e o apoio da todo o material. Então, assim, é muito difícil para a oposição fazer oposição sem ter números concretos, sem ter de fato o que entregue. Porque comentar notícia, como foi agora, e você sabe que infelizmente parte da oposição costuma torcer pela chuva, isso é muito triste. Aparecem muitos oportunistas com o celular na mão, porque essa leva dos novos vereadores de oposição são vereadores de influências. Já chega com o celular na mão. E aí o povo também, o povo não é besta, o povo pensa. Como já dizia Dom Helder, o povo não é bobo. Onde é que estavam esses vereadores? Onde é que estava essa turma em anos passados? Quem é que estava lá todos os dias defendendo essas pessoas? Então, assim, o prefeito João Campos tem deixado a sua marca, deixou a sua marca, principalmente de muito diálogo. O prefeito, ele bate muito em cima disso. A nossa base, ela é grande. Foi a maior bancada da história, quase 40% da Câmara Municipal hoje é do PSB, eleito de vereadores do PSB, com votação expressiva. Votar no 40 na eleição passada foi uma marca de sucesso. Tá aí os números provando isso. E a gente vai continuar. Mas sempre tratando a oposição como deve ser tratada. Com muita democracia e republicanismo. A gente tem, né, o senhor fala de muitas obras e a gente percebe, obviamente, a gente está acompanhando que são muitas obras, mas a gente teve, de fato, 2 mortes. Isso. A gente ainda tem 21 áreas de risco, Isso. 206 mil pessoas, né, Isso. ainda vulneráveis a essas demandas, né? Então, como é que o prefeito pretende atuar agora nesse novo mandato em relação a essa problemática, né, dessas áreas, vereador? Então, nenhum prefeito do mundo seria capaz de acabar com o problema dos deslizamentos, dos riscos, em 4 anos. É impossível. Você tem uma ideia? No córrego da Bica, o acidente onde teve um acidente, vitimou as 2 onde teve um mulheres. acidente. Só naquela região ali, Passarinho, mais de 50 milhões foram investidos. Só no córrego da Bica, inclusive eu tive presente em algumas obras, foram entregues 3 barreiras de grandes proporções. É praticamente impossível qualquer prefeito chegar e zerar o número de riscos. Mas a gente continua trabalhando. Você tem uma ideia, informação de primeira mão. Nesse exato momento, João Campos já assinou uma nova contratação de crédito no valor de 200 milhões de reais à Caixa Econômica. O programa do Finisa, que é diretamente recurso para obras de infraestrutura. Nunca se captou tanto recurso como agora. Nunca teve um volume de investimento como houve agora. E mesmo assim a gente teve mortes. E aí toda a minha solidariedade a esse povo que perdeu seu ente querido. Isso marca muito, a gente choca muito a política. Mas a única forma que a gente tem de continuar trabalhando é entregando. E para entregar tem que ter um parlamento forte. A Câmara Municipal deu um show, eu posso dizer por todos os vereadores que eu acompanho, são diversos requerimentos, discussão no orçamento, de valorização das áreas de risco. Então a Câmara fez sua parte. Mas assim a gente tem que continuar trabalhando. Enquanto uma pessoa na cidade do Recife, uma família na cidade do Recife, estiver passando risco, quando chove, numa sua casinha lá, se eu estou errado, a gente não pode dormir sossegado. É uma vida. Então morreram pessoas que a gente sente muito. Mas a forma que a gente tem é essa, de dar uma resposta à população e continuar trabalhando. Porque não é só a questão de morrer, né? Tem outras pessoas que passam por diversas outras situações. Claro que a morte é algo, né, que choca muito, né? Muito. E aí as pessoas ficam com medo, né? Eu vou dormir e começa a chover. Mas também tem pessoas que perdem seus móveis, que não conseguem trafegar pela cidade, né? Que ficam ilhadas. Isso. Né? Então são todas essas questões que deixam as pessoas preocupadas, né? Em morar nessas áreas. Olha, Tabata, o que o Recife precisa, a gente precisa apontar soluções, é um grande
plano de drenagem, de macrodrenagem de toda a região metropolitana. Se discutir isso para ontem. Um exemplo na nossa cidade, Recife. João Campos teve a coragem de atuar no problema do bairro do Ipicep, na origem, que é a bacia do rio Tigipió. Começou-se a drenagem, a dragagem desse rio. É uma obra imperceptível, que ninguém olha. Mas para você acabar com os alagamentos na Avenida Recife, no Ipicep, Biribeira, é justamente a dragagem dessa bacia do rio Tigipió, que a obra já começou dentro do programa Promorá, que foi a maior contratação de crédito para uma cidade, pelo BID da América Latina, quase 2 bilhões de reais. Já está sendo investido. Então, a causa desse problema de alagamento está ali na bacia do rio Tigipió. Porque com a ocupação desordenada, o assoreamento do rio, por muitas décadas e mais décadas, a água só procura o seu caminho. E Recife todo precisa disso. Recife precisa de um plano de macrodrenagem e também de conscientização da população como um todo. Eu acho praticamente um absurdo Recife todos os anos gastar 20 milhões do seu orçamento para limpar canal. O canal da Arruda, por exemplo, é limpo todo ano e é retirado de toneladas e toneladas de lixo que foi colocado pela própria população. O Rio Morno é um exemplo também clássico disso. A gente precisa de uma educação ambiental. Recife vai passar por grandes transformações, é a 16ª cidade que mais corre risco com as mudanças climáticas, mas tem que fazer nosso dever de casa. E nosso dever de casa é urgentemente tirar do papel um plano de macrodrenagem, que em 2016, nos primeiros estudos que tiveram, estava orçado em 6 bilhões de reais. É praticamente impossível uma cidade só conseguir fazer isso sem a ajuda, por exemplo, do governo federal. Mas tem que dar o pontapé inicial. Recife precisa de um plano de macrodrenagem. Enquanto não acontecer isso, aonde alaga vai continuar alagando. O grande problema é que para escoar essa água demora muito, porque está tudo entupido, as galerias entupidas. Então assim, a gente precisa dar uma ação, dar um retorno à população. E aí o nosso mandato se debruçou sobre esse tema, principalmente na minha primeira legislatura. Eu tratei muito desse tema, do plano de macrodrenagem, e com o retorno desses acontecimentos a gente vai tocar nesse assunto novamente. A gente também teve episódios que foram bem lamentáveis de violência envolvendo integrantes, né, de torcidas organizadas, porque a gente não pode chamá-los de torcedores, obviamente, né, porque o que se viu foram cenas de brutalidade, de violência e de criminalidade, inclusive, né? Então, o senhor, inclusive, tem um projeto de lei que a gente estava até conversando, né? Porque sua intenção é dar andamento para que ele seja sancionado o quanto antes, né? Porque a sanção estava prevista para novembro. Não, já foi sancionado. Né, tem intenção de que seja por conta dessas questões que envolveram esses integrantes organizadas do Santa Cruz e do Esporte. É o seguinte, deixa eu explicar a vocês. O nosso projeto já é lei. É a Lei 19.137, 2023. Há 2 anos atrás, a gente conseguiu aprovar e teve o projeto que virou lei. A Lei 19.137. Primeiramente, a gente tem que separar 2 coisas importantes. A primeira: torcedor é torcedor. Organização criminosa é organização criminosa. O que a gente viu ali foi organização criminosa. E a gente tem que cuidar do torcedor. Organização criminosa tem que ser combatida com rigores da lei. A lei do Estatuto do Torcedor, ela é muito branda. E todos os crimes que acontecem em dia de jogos de futebol, num diâmetro de 5 quilômetros, a partir do centro do estádio, é enquadrada no Estatuto do Torcedor, que as penas são muito brandas. Cesta básica, apoio comunitário, e isso não resolve o problema. A nossa lei, ela vem cuidar do torcedor. A gente diz, olha, senhor proprietário de praça esportiva, os estádios de futebol, você tem até o dia 29 de novembro para que todas as entradas tenham identificação facial. E isso seja interligado ao Programa de Segurança do Estado. Ponto. Em 2023. Sim. Depois veio a Lei Geral do Esporte, que modificou e também contou com essa mudança e essa obrigação aos clubes. O que aconteceu nos últimos jogos, que foi um crime, uma barbaridade, a barbárie estava solta ali, criou uma comoção dentro da Câmara Municipal. E que todos os vereadores concordaram que a nossa lei, que tem eficácia a partir do dia 29 de novembro, ela fosse antecipada para o mês de junho já. E é isso que o nosso mandato está fazendo.
A gente já entrou com um pedido de modificação na lei, no artigo 6º, que trata da eficácia da lei, para antecipar a sua entrar em vigor, né? Entrar em vigor. E a gente vai conseguir, com certeza, que a gente teve apoio de todos os vereadores, eu tenho certeza absoluta que o prefeito João Campos irá sancionar. Isso é uma resposta rápida, mas não resolve. Esse problema do futebol pernambucano tem que ser tratado como organização criminosa e problema de segurança pública. E para tratar isso com organização criminosa, você precisa de quê? De inteligência. Se a gente consegue mapear na entrada do estádio quem é quem, primeiramente a gente consegue barrar a entrada dessas pessoas que tenham cometido crime, qualquer que seja. Segundo ponto, a gente precisa que a Polícia Militar de Pernambuco, que a Polícia Civil, que o Ministério Público identifique essas pessoas, que é muito fácil identificar, até porque eles marcam as brigas e os encontros pela internet, todo mundo sabe, menos a polícia, eu não acredito nisso. E essa, inclusive, foi o caso, protocolado no Ministério Público. A torcida do Santa Cruz protocolou no Ministério Público o trajeto que seria feito até o campo. E não houve uma atenção devida. Segundo ponto, identificou, prendeu, julgou. Se condenado for, rigores da lei. Eu tenho certeza absoluta que esses meliantes começaram a pegar 5, 10, 15 anos de cadeia em regime fechado, sai de lá mansinho. Em jogo de futebol não perturba mais. Mas a lei é muito branda. Foi assim que foi feito na Inglaterra, com os hooligans. Acabou os hooligans. Os hooligans eram obrigados a todo jogo se apresentar na delegacia. Só saía depois que o jogo terminava. E tinha que ir para casa. Tem que resolver. E a Câmara Municipal deu o pontapé inicial, através dessa lei que a gente aprovou, e agora antecipando o seu vigor. Agora também a situação acontece muito mais fora do estádio. Nos arredores, inclusive até em outros municípios, né, vereador? Porque tivemos brigas e registros de situações em Jaboatão, né? E no Cabo de Santo Agostinho também. Uhum. Então, quando é dia de jogo, as pessoas ficam amedrontadas, né? De sair de casa, de sair de ônibus, porque muitas vezes eles pegam transporte coletivo e saem até destruindo ônibus e tudo, né? Existe isso. Então... Mas é isso. Não pode tratar isso com futebol. Isso não tem nada a ver com futebol. Futebol não é isso. Olha, Tabata, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sou torcedor de arquibancada. Eu levo a minha família para estádio. Jogo passado, Sport e Fortaleza, infelizmente meu time perdeu, eu estava presente. Eu gosto, é o meu divertimento. Tá? Eu não vou abrir mão para esses meliantes. Do meu lazer, do meu divertimento. O que acontece fora do estádio a quilômetros tem que ser combatido com segurança pública, com rigor, com ostensividade. Não dá para a Polícia Militar apenas fazer escolta. Apesar que muitas vezes a polícia prende e a justiça solta. Pelo enquadramento da lei e do Estatuto do Torcedor. O senhor acredita que faltou, então, planejamento? Faltou inteligência. Esse dia, inteligência. E ação. Uhum. Mas o quantitativo de policiais, né? Foi dito que tinham 700 policiais. Difícil, até porque, assim, é difícil tocar nessa transparência. O que faltou para mim foi planejamento. Se existia um ofício que uma das torcidas disse que ia fazer tal trajeto, e existia, naturalmente, sempre existiu aquela escolta. Eu não entendi porque saiu fora do controle. Mas saiu. Saiu, amedrontou. Eu, por exemplo, não fui pro jogo. Tava com o ingresso comprado. Isso nunca me aconteceu. Eu sempre fui para jogo. Mas não fui essa vez. Eu sou amante do futebol. E outra coisa que tem que mudar, urgentemente. Quem toma decisão no futebol de Pernambuco hoje, 90% é de quem nunca vai para estádio. Não conhece a realidade. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que o atual presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o seu Evandro Carvalho, não vai a campo. Não vai a campo. Torcida única não resolve. Fechar portão não resolve, porque dentro do estádio não tem confusão. Você só priva quem quer o bem do futebol, quem gera sua renda com futebol, é o gasoseiro, é o cara que vende seu lanchinho, seu espetinho, é o Uber, é o taxista. Uma cadeia que envolve o futebol é grande demais. E mexe com a economia do município, daquela região. Então a solução não é outra. É segurança pública. É governo do estado, por apoio nisso, dizer,
tem que dar um fim. Mas isso não é de hoje. Eu ainda peguei uma fase ainda que as torcidas eram juntas. E dentro do estádio nunca houve problema. O problema é a saída, é a entrada, é a permanência, é o dia a dia ali que as pessoas se enfrentam. Isso tem que acabar. Tem que acabar. Urgentemente. O que a gente viveu nos últimos sábados aí foi aterrorizante. Falando do seu partido, o prefeito e os políticos do PSB que eu recebi aqui estão todos assim, evitando. Mas 26 está longe, mas 26 só discutindo 26. Mas a gente tem visto muitas movimentações, não é, vereador? Muitas conversas do prefeito João Campos com vários atores, com lideranças importantes, inclusive a mais recente com Miguel Coelho, que aí tiveram registros nas redes sociais. Não se tem como negar que está se conversando, hein? Olha, que esse xadrez eleitoral está sendo muito movimentado, inclusive. Como líder do meu partido, eu vou pedir permissão para não falar por esses vereadores que aqui tiveram, o deputados do PSB. Sim. Eu falo por mim, por vereador Rinaldo Júnior, pelo nosso mandato. Eu acho que não tem outra opção, não tem plano B. Candidato do Partido Socialista Brasileiro é João Campos. Tá? É o momento que se vive hoje, é uma das maiores lideranças desse país. E Pernambuco vai saber reconhecer nas urnas. Eu não tenho dúvida disso. O senhor acha que ele já está preparado para ser agora em 26? Recife é um case de sucesso. Recife e a sua gestão e a forma de trabalho dele, principalmente se comunicar com as pessoas que tocam no seu trabalho, é um case de sucesso. A votação que ele teve foi um caso de sucesso. E a promoção pública que ele vem tendo no Brasil e a sua apresentação para o país, para uma grande liderança, é caso. Vira e mexe, prefeitos do Brasil todo vem aqui a Recife. Agora, não vamos longe. Ontem, o governo federal lançou um novo programa. Contrata Brasil. É isso? Isso. Levando, né, a experiência daqui do Recife. Do Go Recife. Para o governo federal. E levando, inclusive, integrantes dessa equipe. A comunicação está lá também. Então, assim, o governo federal enxergou já. O Brasil tem enxergado isso. As maiores lideranças dos partidárias do país enxergam o João Campos no potencial. Ele vai agora assumir a presidência nacional do Partido Socialista Brasileiro no mês de maio. Que também é mais um indicativo. É mais um indicativo. Eu acho que não tem outro caminho. Eu tenho uma grande proximidade com ele e vejo, o que me encanta nele é a vontade de entregar. Aquilo que a gente falou do início. É 24 horas pensando em trabalho. É impressionante. Uma característica muito do pai dele. Do pai dele. É inquieto. Sabe aquele governante que ele quer tratar pessoalmente? Desde daquele corrimão que é colocado numa escadaria lá no córrego do Caruá, lá no alto do céu, até as grandes pontes que estão sendo construídas, ele está lá pessoalmente. Então esse tesão em entregar, em trabalhar, a gente vê nos olhos. Então assim, eu não fico em cima do muro. Eu acho que não tem outro candidato, não tem plano B. O candidato a governador do estado de Pernambuco, pelo nosso partido, pela Frente Popular de Pernambuco, é João Campos. A gente vê aí a governadora, né, também fazendo entregas, tentando se comunicar também pelas redes, né, ela esteve em Brasília e levou os prefeitos todos para comunicar os feitos, né, do governo dela em cada município. Mas o senhor acredita que João, então, tem a competitividade com Raquel, que é a candidata natural, né, à reeleição, né? Olha, Tabata, se serve como parâmetro, vou citar dois fatores importantíssimos, como o João está preparado para isso. O candidato de Raquel Lira, Daniel Coelho. Se eu não me engano, ele teve menos de 4% dessa intenção de voto. Foi o quarto colocado. Isso mostra que naquele momento, e em política é muito dinâmico, tudo pode acontecer, isso é um indicativo. O outro é agora, de ontem também. Eu acho que o governo de Pernambuco está no terceiro secretário de Educação, não é isso? Terceiro ou quarto? Terceiro. Ficam incerteza, geram incerteza. Enquanto isso, o atual secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, ontem recebeu um prêmio de nota máxima, né, o selo ouro pela alfabetização dos primeiros anos. Isso é um indicativo que a população enxerga.
A rede de educação do município do Recife é um caso de sucesso. Eu tive com o João recentemente aí, numa entrega que o João fez de um complexo educacional, primeiro, na Mangabeira. É espetacular. E isso, a população pobre não tinha costume de ter. Uma educação de qualidade, inclusiva, integral, com 5 refeições diárias. Que o povo de Pernambuco está longe de ter. E que teve, no melhor momento, Eduardo Campos, que o secretário de Educação era Fred Amâncio. Quando Pernambuco conseguiu as maiores notas do IDEB da sua história. Então, assim, a governadora tem que trabalhar. Primeiramente, parar de olhar para o retrovisor. Isso é urgente. Não dá para dizer que não faz por conta disso, que olhar para trás por conta daquilo. Não dá mais. O seu prazo de carência acabou. Mas as incertezas que ela tem, e esse caso do futebol, a decisão que ela tomou de proibição foi derrubada em seguida. Que foi derrubada em seguida. É um sinal claro que ela não dialoga. Tomou decisão sozinha. Parece que não tem grupo. Você olha do outro lado, você vê João Campos dialogando com da direita e da esquerda, passando pelo centro, até conversando. Até do partido dela, né? Até do partido dela. E são indicativos que mostram que João é um candidato competitivo contra a Raquel. São sinais. Mas nenhuma eleição é fácil. Essa também não vai ser. Mas quando se fala no prefeito João Campos, se ele tem preparo, totais preparo para disputar uma eleição e para vencer a eleição. A gente está nos minutos finais do programa. A gente discutiu bastante coisa, né? Meia hora passa voando. Quando a gente tem muita coisa para conversar, essa do Recife tem muita coisa. O seu mandato que está iniciando, né? Qual vai ser a tônica dessa vez? Qual vai ser a tônica? Como é que vai ser o jeito dessa nova liderança? Como é que vai se estabelecer? O senhor falou já um pouco disso, né? Mas que o senhor vai trazer de elemento novo? Tabata, cada mandato tem a sua marca. E a minha marca sempre foi a defesa do trabalhador recifense, do trabalhador pernambucano. Isso a gente até pela sua trajetória, minha origem sindical, exatamente. Isso não muda, é inegociável. Mas sendo 2025, a gente tem que trabalhar muito e continuar trabalhando porque mais precisa, tá? Tem muita gente passando fome ainda, aqui e no Brasil. Enquanto tiver uma pessoa passando fome, enquanto tiver uma criança fora da escola, a gente precisa se debruçar sobre esse tema. Eu acho que a pauta é a pauta de todo parlamentar, todo político. Erradicar a fome, né? Acabar com o déficit de vagas escolares. Eu acho que a ideia é essa, é o que eu vou continuar fazendo, né? E na liderança, como sempre, ouvindo meus pares, defendendo o que a gente acredita, as bandeiras do PSB, tá afinado com o prefeito João Campos, reconhecendo a independência da Câmara, mas sempre respeitando o nosso partido, o partido histórico, que teve uma grande votação, e respeitando também a oposição, que a oposição é necessária para um bom parlamento. O senhor falou um pouco de debate republicano, né? No começo da nossa entrevista, o senhor falou, enfatizou essa questão do debate republicano. O senhor acha que vai conseguir estabelecer esse debate republicano com esses novos vereadores? Não, quero ter certeza que sim, é muito recente, né? Eu acredito que sim. Eu acho que no início tem aquela afobação, até pela idade, pelo pouco tempo de parlamento que alguns vereadores têm, mas eu acredito que não vá para outro lado. Até porque se for para o outro lado, tem um regimento, tem as regras do jogo, e eu particularmente, com extremista, eu não discuto. Eu ignoro. Não vai chegar a esse ponto. E o nosso mandato é marcado pelo diálogo. Eu tenho certeza absoluta que o diálogo na Câmara vai prevalecer, até porque quem tem que vencer é o povo do Recife. Não é A nem B, é o povo do Recife que tem que vencer. Um bom debate. Então os interesses vão estar voltados para os projetos, para essas coisas, e desfocar no que for debate que não seja republicano. Não, de forma alguma. É aquilo que a gente falou no início também. O povo não quer saber disso. Se é A, se é B, se você quer isso, não quer. Não, a gente quer entregar. E a Câmara, a casa do debate. Ali é efervescente. E ali representa a nossa sociedade. Tem uns que pensam diferente, tem outros que pensam iguais. Que a gente tem que prevalecer ao respeito das ideias. Porque quem está ali foi eleito democraticamente. Quem está ali e não quer aceitar as regras do jogo do campo democrático não é para estar ali. Eu sou muito exigente com isso. A gente tem que cumprir as 4 linhas. A gente tem que estar perto, sempre da lei orgânica do nosso município. Estar perto do povo, estar entregando para o povo, com muito respeito. E a nossa relação pessoal entre os vereadores sempre foi muito cordial e muito boa. Independente
Eu fiz grandes debates naquela Câmara de as pessoas acharem que eu tinha raiva de algum vereador. Nada disso. Acabava o debate, apertava a mão, a vida seguia, porque o bom debate é necessário. O parlamento é isso. Eu não espero que mude disso. Mas eu sou muito correto para dizer a você, se alguém for descambar com extremismo, eu tô fora. Eu deixo que o regimento e as leis do nosso município tome conta. Muito obrigada, vereador. A gente se encontra, espero tê-lo aqui outras vezes para a gente debater mais o mandato, né, a cidade. Muito obrigada. Passou tão rápido. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no gabinete com o vereador Rinaldo Júnior. Obrigada e até a próxima.